falamos em atitude, atitude é algo visível, é algo, inclusive, que a gente pode até mensurar, né? Então, ela não é algo que é um conhecimento teórico, não é um pensamento, um sentimento. Atitude é visível, é ação, é comportamento. E atitude, sendo visível, ela é resultado de duas outras dimensões da competência. Como eu já comentei anteriormente com você sobre as dimensões da competência, eu vou falar novamente aqui. Então, existe uma dimensão que é o conhecimento, né? Toda competência, ela tem que ter um conhecimento teórico, um conhecimento prático, né? Mas para que ela possa se expressar, né? Que a competência possa se expressar, ela precisa dessa dimensão do conhecimento. Uma outra dimensão da competência é a habilidade, que é o saber fazer. Você sabe fazer, você sabe pegar aquele conhecimento teórico, prático e transformar aquele conhecimento numa ação, no saber fazer, resolver alguma situação, resolver um problema, fazer alguma coisa, enfim. A atitude é ter iniciativa, é correr risco, é se desafiar, né? Porque não adianta nada você ter o conhecimento, você sabe fazer, mas o que você faz com o que você sabe? Essa é uma pergunta bem importante. O que você faz com o que você sabe, né? Não adianta encher a parede de diplomas, de cursos, né, certificados de cursos, se você não transforma esse conhecimento, esse saber, numa atitude. E é a atitude que vai te dar o diferencial. Eu conheço muitas profissionais que são extremamente inteligentes, têm muito conhecimento teórico, sabem fazer, mas não disponibiliza esse conhecimento, esse saber fazer, numa atitude que dê para ela um resultado financeiro, que dê para ela um resultado em termos de reconhecimento social, que dê para ela um resultado em termos de beneficiar, né, pessoas próximas da família, pessoas que ela ama, ou que dê para ela um resultado de beneficiar um grande número de pessoas. Por que que isso muitas vezes acontece? Porque eu percebo que faltam algumas atitudes que são fundamentais. E aqui, lembrando que o nosso foco é o papel de consultora. Você, enquanto consultora, prestando serviço para as organizações. Então, não é aquele consultor, aquela consultora interna, que também é chamada de business partner, não. É a consultora externa, que não tem vínculo empregatício com a organização e vai prestar serviço para a organização em função de uma demanda que a organização tem. Bom, então, é nesse contexto que a gente vai falar das atitudes, né? O que você faz com o que você sabe. E nesse contexto, né, e aí já reforçando o que eu disse anteriormente, é uma atitude que é extremamente necessária na consultoria, é proatividade. O que é ser proativo, né? Talvez eu esteja aqui sendo repetitiva, chovendo no molhado para algumas, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Você ser proativa é você ter uma ação antes que seja demandada aquela ação. Porque depois que, por exemplo, né, como diz no popular, depois que o leite derramou, não adianta. Aí você vai ter que ser remediativa, né? Você vai ter que ir lá e limpar o leite que derramou, porque você não prestou atenção que o leite estava fervendo, porque você não observou alguma outra variável. Então, o pró já diz, né? É antes, você tem uma ação antes. E nessa proatividade, na consultoria, por exemplo, como que isso pode se expressar, né? Quando você percebe que o mercado está demandando alguns temas, que as empresas começam a falar de alguns temas,
e que você se antecipa para transformar, né, um conhecimento daquele tema num serviço ou num produto. Por exemplo, eu sempre recomendo para quem trabalha com consultoria, ou vai trabalhar com consultoria, ou gostaria de trabalhar com consultoria, né, que comece a ter mais contato com os temas das organizações, temas ligados a organizações, empresas, ao mundo do trabalho, ao mundo do negócio. E veja, você pode fazer isso de uma forma prazerosa, não precisa ser uma coisa assim pesada, enfim. Porque eu, particularmente, tem temas que eu não gosto. Eu sei que às vezes eu preciso me informar, mas não é a minha paixão, como, por exemplo, economia. O meu filho adora economia, engenheiro de produção e adora economia. E às vezes eu me alimento com ele, assim, sabe? Mas não é um. Enfim, mas faz parte da vida, né? Eu não posso me alienar em relação a esse tema, mas não é um tema que eu vou ter prazer em ler, em estudar, enfim, mas a gente precisa se antenar. Aí eu sugiro o quê? Que para ter contato com esses temas, primeiro, crie um perfil no LinkedIn, que é uma rede de trabalho, né? Uma rede que tem mais trocas do mundo do trabalho, das organizações, enfim. Então, é importante criar um perfil no LinkedIn e é importante também você alimentar o teu perfil e também você ficar atento, observar o que está acontecendo ali no perfil, né? O que está rolando ali no perfil do LinkedIn, né? O que está acontecendo nos feeds, o que estão postando. Que aí você vai começar a ver temas que começam a aparecer de uma forma sutil e daqui a pouco estão bombando e daqui a pouco as empresas estão demandando de nós consultoras aqueles temas. E veja, isso é ser proativo, né? Proativo é você perceber e se antecipar. Não é oferecer, depois que está todo mundo falando de um determinado tema, não vai adiantar muito, porque, né, você pode até oferecer, né, mas aí você vai ter que fazer um esforço para ser competitiva a ponto de se diferenciar de alguma forma. Né, criar alguma estratégia para você poder se diferenciar, por quê? Porque tem várias pessoas oferecendo aquele tema, aquele produto, enfim, ou criar um produto seu, com a tua cara, que, né, da tua autoria. Então, a proatividade implica também iniciativa, que é uma atitude extremamente importante na consultoria. Né? Você ter a iniciativa, não esperar que o outro